Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Então olha só, nessa nova série, nosso novo projeto aqui do canal, eu vou passar algumas dicas sobre Photoshop, sobre criação em geral. E a dica de hoje, eu quero passar para vocês como criar aquele efeito ou criar aquele tipo de material chamado carrossel, que a gente tanto encontra em feed do Instagram quanto em publicações carrossel, onde você arrasta para o lado. Aquelas publicações são chamadas publicações carrossel. Mas beleza, como funciona aquilo? Como fazer de uma forma rápida, fácil e deixar o mais harmônico possível? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de 3 publicações, porém essas 3 publicações elas são de feed, não são de apenas um post no modo carrossel. Porém, o mesmo agregamento, a mesma função, o mesmo trabalho que eu fiz aqui, ele funciona também para o modo post único com o sistema carrossel. Beleza? Então ele funciona da mesma forma. O que seria esse carrossel? É você criar uma publicação onde que a segunda publicação ou o segundo passagem ali, a segunda imagem, case 100% sem perda de informação, sem aquele desconjunte. Como aqui, eu tenho 3 publicações distintas, uma toda laranja, uma branca e uma com imagem. Essas 3 imagens são totalmente diferentes, mas por alguns elementos elas ficaram como se fosse uma. Por exemplo, aqui nesse celular, aqui em cima, aqui nesse ponto, aqui que vocês estão vendo, e aqui ó, o celular também. Isso faz com que a sua imagem ela fique uma imagem contínua, ou um feed contínuo, sem aquela demarcação, aquela perda de informação ali. Adriano, então como eu vou fazer isso? Antes de você vir falar, pela artboard é mais fácil. Esse método que eu vou ensinar, ele é um método mais rápido e mais efetivo contra erros. Então vamos lá. Você vai em File, New. Primeira coisa que você tem que entender é o tamanho do projeto que você vai fazer. Não adianta você criar um projeto indiferente se você não sabe realmente o que você quer. O padrão normal de uma publicação ela é 1080 por 1350, que é o padrão Portrait. Agora se você quiser o formato 1 por 1, seria 1080 por 1080. Algumas pessoas fazem 1024 por 1024, mas isso aí fica a sua escolha. Eu vou fazer nesse formato aqui mesmo, no formato Portrait. Porém, aí que entra o pulo do gato. Se você vai fazer uma publicação múltipla, 3 publicações em uma só, num carrossel, você tem que pegar a largura e multiplicar pela quantidade de posts que você for fazer, a quantidade de lâminas que você for fazer. Aqui nesse caso eu vou trabalhar com 3, então eu tenho que pegar 1080 a minha largura e multiplicar por 3. Se for 7, 6, eu tenho que multiplicar por essa quantidade de material. E aí você pode utilizar tanto no olhômetro, tanto na cabeça, ou fazer a conta. Ó, 1080 vezes 3. Que dá um total de 3.240 pixels, 3240. Feito isso, as demais configurações é como se fosse de um post de publicação do Stories ou do Instagram mesmo. Não muda nada. A única diferença que você tem que acessibilizar é aqui, ó, a orientação. Ah, Daniel, eu preciso ter um artboard? Não é necessidade, porque é um documento só. Clica em Create. Ele vai aparecer dessa forma aqui. Como você vai saber em quais lugares vão começar e finalizar uma arte, uma publicação? Então você vai utilizar as réguas. Aqui está a minha guia. Porém, se você vier em View e New Guide, você tem uma precisão maior da sua guide. Você sempre coloca lá na vertical, que seria a divisão exata, e vai colocar o quê? A primeira publicação seria 1080p, primeira marcação. Ok, então aqui eu tenho um post, que esse aqui seria o post de número 3, beleza? Eu quero um post 2, então você vem em View, New Guide. Aí você tem que somar 1080 com 1080, que tá 2160. Se você tiver em dúvida, abra a calculadora e faz a conta. Ok, se eu tivesse mais números aqui, eu teria que somar 1080 vezes 2, 1080 mais 3, até chegar aos 7 posts ou 5 posts que você quiser. Depois de toda essa demarcação, você pode criar, primeiro, claro, você vem aqui, você lock as guides, você vai bloquear as guides para elas não saírem e você vai criar o seu documento. Aqui eu vou criar eu vou com a ferramenta
Pen Tool mesmo, ó. Vou colocar Shape. E vou criar aqui uma loucura aqui, ó. Não se preocupem com a parte de ajuste, tudo bonitinho, não. Ó. Pronto. Eu vou colocar aqui uma cor laranja. Ó, laranja. É lógico, eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar. Eu vou tirar essa cor, ó. Eu cliquei errado ali. Ó. Pronto. Para eu ter uma noção do que eu vou fazer, eu vou criar um texto, ó. Essa aqui é a publicação 3. Ó, Ctrl T. Eu vou selecionar ela aqui para os lados, aqui, ó. Alt, Alt. Ó, essa aqui eu vou alinhar ao centro. Essa aqui, 2. E essa daqui, 1. Por que eu vou fazer isso? Porque essa seria a ordem correta para você fazer a exportação. E a publicação sempre vai vir da direita para a esquerda, nunca da esquerda para a direita. Por quê? Você vai fazer o desenho em conjunto. Para ficar mais específico que eu vou falar aqui, para quando a gente exportar, eu vou criar um quadradinho aqui e um quadradinho aqui. Beleza? Ele vai ficar sempre nessa cor porque eu configurei essa cor de início. Eu odeio essa cor. E meu Photoshop está travando, como você pode ver. Olha lá. Ele está travando. Ó, vou selecionar aqui essa aqui. Ó. Vou tirar o contorno. E vou colocar uma cor laranja. Beleza? Vou clicar ali de novo e vou criar novamente. Ó. Já está configurado. Beleza. Já tá tudo isso aqui. O que eu faço agora para recortar, para fazer a marcação de corte dentro do Photoshop? Eu tenho aqui nas ferramentas do meu Photoshop a ferramenta Slice Tool. Essa ferramenta ela vai ser a responsável para fatiar a sua arte, o seu projeto. Que nesse caso aqui é apenas um documento. Porém eu dividi ele em 3 de forma imaginária aqui. Certo? Então como eu faço a primeira slice? Clico e arrasto. Eu vou criar uma caixa e vou parar bem aqui na minha guide que eu criei, ó. Primeira slice criada. Aqui eu vou pegar bem na minha guide e vou até a segunda guide. Minha régua. E a terceira eu vou da minha régua e vou até o final. Pronto. Eu criei 3 recortes. 1, 2, 3. Esses 3 recortes eles vão ser responsáveis pela separação desse material. Adenal, como eu faço agora para exportar esse documento? Em vez de você vir em Export, Quick Export JPEG ou PNG, você sempre, nessa situação, você vai exportar como Save for Web. Porque esse procedimento, ele vai reconhecer o seu recorte criado pelas slices, pela faca, e vai exportar ele separadamente. Eu vou em Save e vou clicar numa pasta, como aqui está na área de trabalho, e vou salvar. Esse aqui, ele apareceu uma imagem porque eu já tenho algumas imagens já prontas. Eu vou em Replace e ele vai exportar. Feito isso, se eu for lá na minha área de trabalho, que é onde está salvo essa pasta, olha só, eu tenho o post 1, 2 e 3, com corte respectivo, olha só. Então, se eu fazer a publicação, eu tenho que fazer a publicação da imagem 1, depois da imagem 2 e depois da imagem 3. Se for no carrossel, será ao contrário, beleza? Será ao contrário, você vai ter que ser, o post 3 vai ter que ser 1, o post 2 será que ser o 2 e o post 1 será o 3. Eu vou inverter se for em post, carrossel. Se for em publicação, feed, vai ter que ser nessa circunstância. Se for em carrossel, vai ter que ser o inverso. Então, isso é a única coisa que vai modificar no seu procedimento de criação dessas 3 artes. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido essa mecânica. Então, sempre que você criar um Stories carrossel para apenas um post, você tem que criar ele na versão normal, 1, 2 e 3. Se você for criar para o feed, como é o caso aqui, eu tenho que criar como 3, 2, 1 ou 1, 2, 3. Seria ao inverso, eu vou inverter a colocação aí desse material.
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido e compreendido essa funcionalidade, esse efeito. E se você criar aí, me marca lá no Instagram com o seu post, que eu vou estar verificando, vou estar avaliando, vou estar comentando, curtindo e compartilhando com o maior prazer. E é isso aí, pessoal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você quiser um material específico aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu vou atender o mais breve possível. Abraços e até a próxima. Fui!